a todos. Hoje nós estamos aqui para tratar de uma temática, certo? Essa temática acredito que é de grande importância na explicação de muitas coisas relacionadas ao monoteísmo primitivo, certo? Desde já peço a você, se você ainda não é inscrito nesse canal Monoteísmo Primitivo, que se inscreva no canal, deixe seu gostei, o seu joinha, compartilhe nos grupos do WhatsApp, Facebook, nas plataformas digitais, para que assim outras pessoas venham ser alcançadas pela verdade do monoteísmo primitivo. Monoteísmo primitivo, como já tem vídeo aqui no canal dando a explicação, o monoteísmo primitivo, ele parte da origem do próprio Eterno em querer revelar-se para a humanidade como sendo único em seu ser, um ser indivisível e único no seu ser, certo? Ele não é um ser composto por 3, 4, 5 pessoas distintas, mas era apenas um ser integralmente indissolúvel, indivisível, certo? Então, quando se fala monoteísmo primitivo, para algumas pessoas parece ser algo novo, mas na realidade não é algo novo, já é algo que existe há bastante tempo, por isso que chama-se primitivo, né? É o primeiro entendimento dos patriarcas, é o primeiro entendimento partindo desde o primeiro homem, Adão, a respeito de quem é o Eterno, certo? Por isso que chama-se monoteísmo primitivo. Porém, existem algumas questões que, infelizmente, por conta do preconceito, o que seria o preconceito? O preconceito é ter uma visão de suposto conhecimento sem conhecer realmente o conceito. Então, é uma antecipação no entendimento sobre algo, né? Que na realidade, antes de haver uma explicação sólida e coerente, a pessoa acaba julgando aquilo como sendo isso e aquilo, ou seja, usa de pré-conceito. Antes de ter o conhecimento do conceito, ele acaba se precipitando. Sem mais delongas, vamos para a temática de hoje. Pelo que você está vendo, vocês já leram o tema, que eu vou tratar um pouco sobre exclusividade pragmática. É um estilo literário que a Bíblia utiliza, certo? Ela está cheia desde Gênesis até Apocalipse. Quando eu falo desde Gênesis a Apocalipse, é um termo generalizado para mostrar que essa linguagem tem abundantemente em várias passagens das Escrituras Sagradas, tá bom? Quero desde já convidar você para se despojar dos seus preconceitos e abrir a mente para o entendimento, ser flexível para a aprendizagem, novas coisas que talvez sejam novas para o seu vocabulário, para o seu entendimento, que possa adentrar o seu conceito, a sua crença e de alguma forma fazer parte do seu ser, da sua vida, tá bom? A explicação que eu vou dar agora é uma explicação que responde a várias questões e várias perguntas, porque nós se declara monoteístas, certo? E muitas pessoas não compreendem a questão de monoteísmo. Na Bíblia nós encontramos vários estilos literários que é apresentado pelos autores, certo? O que é que os autores escrevem? Quando eles escreveram, quando eles transmitiram o conhecimento através de escrita, através de oralmente, eles utilizaram um estilo literário, um estilo de linguagem que é abrangente em todas as escrituras. Vamos dizer que seria o tipo de sotaque,
né, que hoje nós temos de acordo com algumas regiões, né? Então nós temos não os sotaques, mas os estilos literários. Na Bíblia vamos encontrar estilo literário que se trata sobre linguagem figurada, linguagem literária, que fala do literalismo, linguagem de símbolos, né, numerologias, entre outros estilos literários, né, o jeitinho que o autor escrevia, né? Então, na Bíblia tem esses estilos literários, tem essas categorias de escritas e de linguagem, de transmissão da mensagem, certo? Quando nós não compreendemos essa questão, acabamos incorrendo em vários erros, né? Eu vou mostrar um dos erros que é cometido por muitos, né? Apenas eles são treinados dentro de uma faculdade, dentro de uma tradição interpretativa da escritura, e eles pegam apenas essa tradição e acabam defendendo como sendo uma verdade absoluta, mas na realidade não passa de uma interpretação tradicional. Que nós analisarmos as outras possibilidades interpretativas, vê que aquela chamada, entre aspas, principal entendimento ou interpretação acaba não sendo uma realidade do fato, mas apenas um ponto de partida para algo mais abrangente, tá bom? E o algo mais abrangente agora eu vou tratar diretamente na temática. Exclusividade pragmática. Bem, aqui em Isaías capítulo 46, versículo 9, nós vamos encontrar uma passagem que trata de uma linguagem de exclusividade pragmática. Bem, nós temos a exclusividade pragmática e temos também a semântica. O que é semântica? A semântica é o sentido linguístico, científico do texto, que aquilo traz o entendimento, ou seja, o desenrolar para poder compreender o que o autor estava de alguma forma tentando ou estava transmitindo para os seus receptores, para o seu contexto ao qual ele vivia, né? Então veja aqui, nós temos o contexto de Isaías, certo? Nós sabemos, para quem não sabe, o contexto de Isaías não é o contexto de uma pessoa que está no Brasil, dentro de uma denominação, né, protestante ou católica, certo? Não era um contexto também do Israel ou do tempo que nós temos hoje, né? E também não era um contexto do tempo de Moisés. Aqui nós temos um contexto, no contexto onde o povo de Israel estava, de alguma forma, apóstata, indo a fabricantes de ídolos, né, que eram chamados também de deuses, certo? Eu não vou explicar o contexto de Isaías 46, o contexto completo de Isaías. Isso vai servir ou vai ser explicado em outro vídeo, em outra aula, em outro estudo, tá bom? Hoje eu vou tratar sobre a exclusividade pragmática, essa linguagem que é comum dentro das escrituras, que passa, infelizmente, desapercebido por muitos teólogos, tá bom? Então, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A Bíblia usa também, além da linguagem de estilo literário da pragmática, da exclusividade pragmática, ela usa também a linguagem do paralelismo. Paralelismo é quando temos uma mesma frase, uma mesma coisa com duas frases. Por que duas frases? Desse paralelismo para enfatizar a importância daquilo que está sendo dito. Então chama-se o paralelismo, né? Tem vários paralelismos sintéticos, paralelismo sistemático, enfim, existe vários sinônimos, existe vários tipos de paralelismo, certo? E aqui nesse texto nós temos uma linguagem de exclusividade pragmática e temos também o paralelismo. Aonde identificamos a linguagem pragmática? Aonde diz que não há outro Deus, né?
E quando se diz na última frase, diz, não há outro semelhante a mim. Então, quando ele diz não há outro Deus, ele está dizendo que não há outro semelhante a ele. Em que contexto? Em contexto de Isaías capítulo 46, como depois nós vamos tratar especificamente, entre ele, contraste entre deuses pagãos, os ídolos, fabricados pelas mãos dos homens, que eram chamados de deuses, certo? Os falsos deuses, e entre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo do Egito, o povo que estava sendo ali debaixo daquele governo por muito tempo, chamado governo teocrático do próprio Eterno, tá bom? Então, quando há aqui, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, aqui temos a exclusividade pragmática, não há outro Deus, e temos o paralelismo, onde é dito, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, tá bom? Então vamos dar prosseguimento na temática. Vamos lá. Primeiro vamos definir o que significa a palavra exclusividade pragmática, na sua terminologia. Vamos lá. Vamos ajustar aqui. Bom, primeiro vamos saber o que significa pragmática. A pragmática é o ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto do seu uso na comunicação. É o estudo de como o contexto contribui para o significado. Então, todo texto que você vai encontrar a pragmática, sempre esse texto tem que ser entendido, subentendido, à luz do seu respectivo contexto. Caso contrário, você vai formar um conceito bem preconceituoso, ou seja, não vai ter o conceito bem formado, completo, porque você não colocou o contexto no texto. Então, há muitas frases na Bíblia que só é compreendida plenamente dentro do campo semântico quando você analisa o contexto, no caso da pragmática, tá bom? A pragmática está além da construção da frase, presta atenção. A pragmática está além da construção da frase, o objeto da síntese ou do seu significado, objeto da semântica. A pragmática estuda essencialmente os objetivos da comunicação. Então, quando cortamos a pragmática, a comunicação, é quando nós ignoramos o contexto para ficar apenas com o texto isolado para favorecer uma crença, aquilo que nós defendemos como sendo verdadeiro. E isso não está correto, certo? Digo para todos os teólogos e todos os estudiosos, tem que analisar o corpo completo do texto para não sair uma informação equivocada. Como eu costumo dizer, muitos doutrinas, muitos ensinamentos dentro da chamada cristandade atual, inclusive sobre quem é Deus, estão baseadas em textos isolados, certo? Isso é muito perigoso, tá bom? Vamos dar continuidade. A fonte do que eu peguei o significado você pode acessar na internet, na Wikipédia, você pode acessar lá e ver o significado do termo pragmático. Dando prosseguimento a essa questão, por que eu falei que é muito importante o entendimento da exclusividade pragmática dentro da Bíblia, inclusive sobre a temática do monoteísmo, certo? Então, quando nós falamos monoteísmo, nós temos que compreender que a Bíblia em si mostra o monoteísmo, ou seja, Deus ele é único em seu ser. A característica do monoteísmo bíblico primitivo, a semântica do termo monoteísmo e dentro da construção de toda a configuração contextuais da Bíblia no geral, mostra que o Eterno ele é um. Por isso que é a crença no monoteísmo. Deus é um, certo? Então o conceito aqui não está na invalidação de
outros seres com capacidade, autoridade, designados como poderosos, como Els, pelo este único, que como ele não há outro semelhante, como lemos no início aqui do estudo, no livro do profeta Isaías, né? Então é usado para si a exclusividade pragmática, ou seja, ele é um ser exclusivo do seu tipo, do seu gênero, da sua característica formal, né? Se eu posso assim classificar, no seu ser em si, ele é um, por isso que chama-se monoteísmo, único Deus. Não há três em um, mas é um único Deus. Deus, ele é um. Isto é a principal característica do termo monoteísmo, certo? Então, depois de nós sabermos a termologia e o significado da palavra pragmática, agora estamos prontos para ver este fenômeno da linguagem na Bíblia. A maioria dos chamados cristãos, aqueles que não cursaram um curso de teologia ou não se informaram a respeito desses tipos de linguagem que a Bíblia apresenta, eles ingenuamente acabam fazendo declarações que os seus líderes passaram e infelizmente isso não é uma realidade dentro das Escrituras. Então, o campo que vamos adentrar é sobre o ser de Deus, ou seja, sobre a exclusividade pragmática em torno do ser do eterno de Deus, tá bom? Nós vamos usar também outros exemplos que tenham a mesma construção de linguagem para mostrar, para provar que a realidade é outra, quando aparece o termo um só Deus, Deus é um. Por que aparece? Por que a Bíblia utiliza dessa linguagem? Nós vamos aprender essa questão. Então, o ser de Deus, o nome desse estudo é a teontologia. Alguns chamam também de teologia, o estudo sobre Deus. Teontologia, estudo sobre o ser dele. Encontramos a pragmática dentro das palavras referente ao ser de Deus. Expressões, veja os exemplos dessas expressões. Deus é um só. Eu sou Deus, não há outro. Então, essas expressões que você vê na Bíblia, identificadas como exclusividade pragmática. Por quê? Porque os contextos os determina como o sendo, certo? O contexto onde aparecem essas expressões determina que essas expressões é uma expressão de exclusividade, ou seja, serve apenas para aquele contexto, certo? Vamos com textos e exemplos paralelos. Presta atenção. Êxodo capítulo 9, versículo 13. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te a Faraó, e lhes assim dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Êxodo capítulo 9, versículo 14. Porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, para que saiba que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Veja, aqui temos um exemplo de exclusividade pragmática de forma aberta, ou seja, não há ninguém semelhante. Ele não está dizendo que não existe outro alguém, mas está dizendo que é alguém semelhante a ele. Então,
este é o foco, que não existe outro semelhante ao Eterno, como o Eterno, do tipo do Eterno, do jeito dele, poderoso, né? Não existe outro, por isso que é monoteísmo, por isso que é único Deus do seu tipo, não existe outro semelhante a ele, por isso que é monoteísmo. Compreendeu agora? 4:32 de Deuteronômio. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo semelhante? Então, de acordo com a semântica a chamada pragmática, não existe um Deus que é criador como o Eterno, nem semelhante. Ou seja, que dele procede todas as coisas, não existe outro que procede todas as coisas. Só existe um, por isso que é monoteísmo, ou seja, este único Deus procede todas as coisas. Monoteísmo. Compreendeu agora? Continuemos. Também tem outro texto aqui. Existe um povo, vamos para o 33 do capítulo 4 de Deuteronômio. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para ser uma nação do meio de uma nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas, grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos terríveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito, e que em vosso favor fez diante de vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que Yahvé é Deus, o único. Então veja, monoteísmo, único, de um teísmo, Deus único. Único que realizou aquilo, único que fez prodígios extraordinários, único entre as nações, que fez do povo de Israel o que eles foram naquele contexto. Então, Deus é único, monoteísmo nesse sentido, e além dele não existe nenhum outro que fez essas coisas. Esse é o contexto, não existe outro que fez essas coisas, certo? Portanto, reconheça nesse dia, reflita em teu coração, Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus, como embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e teus filhos, muito depois de ti, para que prolongue os teus dias sobre a terra, que o Eterno teu Deus te concede para sempre. Então perceba que nesse texto existe uma forte linguagem de exclusividade pragmática. Se você pegar só o termo isolado, único Deus aqui, você vai dizer que, pronto, único Deus, acabou-se. Acabou-se, esse termo é só Deus, ou o título, um título como se fosse um título monárquico, apenas para o Eterno, esse título Deus. As pessoas pegam esses textos aqui, isolam do contexto e pronto, tá vendo? Deus é único, acabou-se. Eles engessam esse termo e infelizmente não trabalham o contexto e acabam cometendo o que nós vemos por aí, né? Dizendo que Deus é único, em todos os sentidos, até na termologia do termo Theos ou Elohim. Então isso é errado, né? Nós temos que ver toda a contextualização. Ele está dizendo que aqui Deus é único, que não existe outro que fez isso com Israel. Existe outro ser que fez tudo isso com Israel? Não existe, então ele é único nesse sentido. Reis também, capítulo 8, 23 de Reis, diz assim: e orou Yahvé, o Deus de Israel. Não existe nenhum Deus semelhante
ti, preste atenção, caros amigos internautas, você que está inscrito, você que está assistindo agora aqui no canal Monoteísmo Primitivo, certo? Veja aí. O Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre a terra. Então veja que não existe outro semelhante. Então quando ele diz não existe outro, se parasse aí, a pessoa dizer, tá vendo? Não existe outro Deus, não existe outro ser que tem poder e capacidade, não existe. Ele está dizendo aqui no contexto que não existe outro semelhante a ele, certo? Ele é exclusivo em seu ser, é isso que o texto está mostrando. Mais uma vez vimos que não existe nenhum ser poderoso semelhante ao Eterno, seja no céu, seres no céu ou seres aqui na terra, não existe outro, certo? Segundo Crônicas 6:14 diz, e orou o Yahvé, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus nem na terra, tu que guarda a tua aliança de amor e misericórdia para... Então mostra que outra vez a exclusividade pragmática. Ou seja, não existe outro semelhante a ele. Ele é um ser exclusivo, indivisível, certo? Não existe outro. Mais uma vez, vemos que não existe nenhum ser poderoso semelhante ao Eterno, seja no céu ou na terra, do mesmo jeito. 46:5 de Isaías. Com quem me comparareis? A quem me igualareis e considereis semelhante a mim, para que possais ser comparado? Ou seja, não existe outro ser que nós podemos dizer que é semelhante, comparado, né? É igual, com eterno, com igual. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não existe outro. Existe apenas o Eterno, Yahvé, o Todo-Poderoso, que como ele não existe outro, o Pai Celestial, certo? Então, neste contexto do profeta Isaías, praticamente é um contraste entre o Eterno e os ídolos, os deuses falsos das nações ao redor de Israel. E é um protesto contra alguns israelitas. Então nós vemos aquela coisa, aquele assunto que nós falamos no início aqui da aula, do estudo. Eu falei para vocês sobre esse texto de Isaías, né? Que é dentro de um contexto diferenciado do contexto normativo, né? Porque a pessoa lê, mas tem que considerar sempre o contexto, certo? Jeremias 10:6. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande, ou seja, o Altíssimo, e magnífico é o poder do teu nome. Mais uma vez, vimos que não existe nenhum ser poderoso semelhante ao Eterno, seja seres no céu ou seres na terra. Então, isto chama exclusividade pragmática. A Bíblia está cheia disso aí. E alguns teólogos que se auto-intitulam monoteístas, o chamado monoteísta exclusivo, radical, acabam cometendo este erro fatal, né, de entendimento interpretativo semântico. Vejamos mais. 50:44 de Jeremias. O inimigo subirá como leão das margens do rio contra a fortaleza, mas subitamente o farei correr dali, né? Veja aí, ó. Afinal, quem é semelhante à minha pessoa? Veja que Deus, o Eterno, ele é uma pessoa. Aqui já acaba com o conceito de que Deus é 3 pessoas, certo? Porque nós temos o próprio Eterno falando pelo profeta Jeremias, dizendo quem é semelhante à minha pessoa. Não falou a minhas pessoas no plural, mas no singular, a minha pessoa. Então veja que Deus é uma pessoa, ele é um. Por isso que chama monoteísmo. Todos os que dizem ser monoteístas, que defendem que o Eterno é consubstancial, que 3 pessoas,
eles estão mentindo, ou no mínimo estão equivocados. Porque aqui Jeremias 50:44 diz que Deus é uma pessoa e não 3 pessoas em um Deus. Então, a exclusividade pragmática nos escritos é mencionado, exclusividade pragmática nos escritos, onde é mencionado o Messias. Vejamos, pergunta que muitos fazem, simplesmente é simples responder. Vamos lá. Qual é a pergunta? Se o Pai, Yahvé, é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Então, nós vamos deixar aqui para outro vídeo, certo? O vídeo vai ficar muito longo. Essa foi a primeira parte do que seria exclusividade pragmática na Escritura. Agora nós vamos depois partir para o Novo Testamento, certo? E vamos tratar lá também sobre essa questão, onde lá vai aparecer, várias vezes aparece a exclusividade pragmática, a linguagem, e vai ser explicada através do contexto, dando assim o entendimento completo sobre as questões dos termos, onde aparece um só Deus, Deus é único, somente a ti, enfim. Nós vamos estudar essa questão na segunda parte do vídeo, tá bom? Espero que todos compreendam, que de alguma forma todos venham ser alcançados pela revelação das Escrituras de forma plena. Fiquem todos na paz e graça, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai.